Pelo que eu expliquei aqui, nós conseguimos chegar à conclusão que a alma, né? A alma, que é a nossa consciência, ela é que dá o senso de realidade para nós. Ela que nos mostra o que é a realidade, nos faz entender. Mas como que esse ser espiritual consegue interagir com o mundo físico, já que ela é espiritual? Como que a nossa alma interage no mundo físico, já que ela é espiritual? Primeiro, nós vamos entender uma coisa. Lembra que eu falei do átomo? O átomo que os seus núcleos, né? O núcleo, as partículas que compõem o núcleo, eles são energéticos, né? São partículas energéticas, formado pelos elétrons e pelos nêutrons, e que eles sofrem duas reações. A de atração, ela atrai uma ou outra, e de aversão. A mesma força que atrai é a que expele. Isso nada mais é do que a composição entre a alma com o corpo, ou seja, eles não podem se fundir. O espiritual não vai se fundir com a realidade, com o real. Não vai existir uma fusão. Sempre vai existir um efeito de atração e de aversão. E é isso que vai garantir, por exemplo, a existência. Essa reação, esse fenômeno que é desencadeado por esse encontro dessas duas partículas energéticas, do elétron com os nêutrons, né, do positivo com o negativo, essa atração com a aversão, é que vai gerar a existência. Então, o que é a existência? Não é a composição molecular de várias partículas. Então, enquanto houver a presença do sopro de Deus, enquanto existir a presença da alma no corpo, essas partículas eles vão funcionar, fazendo com que o corpo permaneça integrado. Entretanto, quando a pessoa morre, o Espírito de Deus é retirado e volta para Deus. Então o corpo começa a sofrer o estado de decomposição, que é quando as partículas elas começam a se dissipar umas das outras, começam a se separar. É por isso que existe a decomposição, e aí o homem volta para o pó da terra. Do pó surgiu, do pó retornará. Não é assim que a Bíblia fala? Então, aquele processo que unificou, sem a presença de Deus, aquele processo se desvai. Então, como não há uma interação direta entre a alma com o corpo, existe esse processo de aversão, e por isso que existem esses efeitos colaterais, né, adversos, como perca de identidade, como medo de morrer, como, por exemplo, o outro que nós citamos aqui também, que se sente como uma prisão, não é isso? Então, todos esses efeitos são causados justamente por esse fenômeno de atração e de aversão, ou seja, a alma ela quer interagir, ela quer se fundir com o corpo, entretanto não dá para se fundir, existe a mesma força que atrai, a mesma força que expele. Bom, agora vamos entender essa parte aqui. Então, para que a alma a consciência consiga interagir, eu coloco aqui, interagir com a realidade, ela precisa dos sentidos do homem, dos sentidos. Quais são os sentidos? Os sentidos é o tato, olfato, paladar, audição e visão. Então, esses sentidos é o que permite a alma interagir com a realidade. De que modo? Vou dar o exemplo do tato. Eu estou segurando essa caneta. No momento que eu estou segurando esse canetão, a minha mecânica, o meu corpo, está enviando um sinal para o meu cérebro. O meu cérebro está recebendo o código dessa informação e está enviando para a minha alma. E a minha alma vai fazer um filtro entre razão e emoção. Ela vai pegar esses dois parâmetros e vai descrever a sensação que é tocar num canetão desse aqui. Então, ou seja, qual que é a sensação de estar interagindo com essa matéria aqui,
formato da realidade desse canetão aqui, qual que é a sensação? Ou seja, ele vai receber como código, né? Vou fazer aqui uma etapa mais fácil de compreender aqui para vocês entenderem. Aqui, ó, deu um exemplo melhor aqui, ó. O tato, toquei, interrogação, o que significa? Eu não sei, o meu tato, o meu cérebro ainda não sabe o que significa isso aqui. Ele vai mandar para o cérebro. O que é isso aqui? Imagina a comunicação. O que é isso aqui, cérebro? Minha mão falando. O que é isso aqui, cérebro? Eu falo tato, mas você sabe que o tato está relacionado não somente à mão, mas tudo que é toque, né? Todo toque que envolve o meu corpo está ligado ao tato. Então, ou seja, eu toquei, escorei na parede aqui, algo bateu na minha perna, está ligado ao tato. Então, tudo aquilo que entrou em contato com o meu corpo vai falar assim para o cérebro: o que é isso aqui? O que foi isso que me tocou aqui agora? Aí o cérebro vai falar: pera aí que eu vou coletar essa informação e vou te mandar aqui, pera aí. Vai lá e manda para a alma. Aí a alma vai lá e responde: não, você está segurando um canetão. Não, beleza. Ó, o cérebro vai: beleza, agora eu já sei. Vai mandar para o tato: está segurando um canetão. Entendeu? Então, ou seja, há uma comunicação entre o sentido, a função mecânica e a alma. E se lembra, a alma ela sempre vai filtrar em 2 parâmetros: razão e emoção. E assim é válido para todos os outros sentidos. Primeiro eu vou tirar aqui. Vou tirar o tato e vou colocar visão. A mesma coisa. A visão recebeu informação perspectiva, óptica, né? Olhou para algo, beleza, o que é isso aqui? O que é isso aqui? O cérebro, calma aí que eu vou procurar essa informação e vou te mandar. Então, o que acontece? Aí acontece toda essa resposta aqui. Beleza, a razão ela precisa ter uma influência, já que, lembra que nós falamos que lá no... Aliás, não lembro se eu falei com vocês, então eu vou falar aqui agora. Só um parêntese na nossa aula aqui para a gente entender. O bebê, quando ele está em formação dentro do útero da mãe, ele está dentro de uma bolsa, né? Aqui está o bebê, vou tentar fazer um bebê aqui, ó. Está em formação, pezinho. Aqui está o cordão umbilical, né? Digamos que esse aqui é um bebê. E ele está dentro de uma placenta, essa placenta está cheia de um líquido, chamado líquido amniótico, não é isso? Esse líquido, ele tem uma função que até hoje a ciência tenta entender o porquê dessa função, mas já a Bíblia já consegue responder. Esse líquido amniótico, ele tem a função de apagar memórias, ou seja, de um dia para o outro, o feto ele perde a memória daquilo que foi armazenado. Armazenou a memória, entretanto, o líquido vai lá e remove essa memória. Os efeitos que são causados, né? Os efeitos, vamos colocar efeitos químicos, né? Porque de fato deve existir alguma reação química ali dentro. Então, não química da química que nós conhecemos, né? Mas a química, talvez fisiológica, vamos colocar assim, uma química natural do corpo, né? Faz com que a memória seja apagada. Então, isso acontece até o bebê se desenvolver. Quando o bebê nasce, ele fica apenas com relapsos daquilo que ele viveu lá dentro. O que são esses relapsos? Por exemplo, ele recebia o alimento, ele sabia que ele se alimentava, ele sabe abrir a boquinha, as mecânicas básicas, né? São os relapsos que ele acaba memorizando, assim, que acabam fazendo parte da sua memória. Bom, pessoal, agora para nós compreendermos. Então, quando a criança ela nasce, né, aí o cérebro dela começa a funcionar como um depósito de memórias. A partir do nascimento começa a existir o processo de depósito de memórias. Toda a memória que o cérebro armazena, né, no subconsciente, mais ligado à alma, a alma, tudo que ela recebe de informação, ela armazena, não é? E o cérebro, ele tem a sua reação energética, né, com suas funcionalidades neurais, que aciona essas memórias quando necessário. Mas tipo assim, agora eu vou trocar aqui e vou colocar o seguinte, vou colocar memórias, para poder explicar essa etapa aqui. Veja bem, ao longo da vida a gente vai acarretando várias memórias, né? E essas memórias, o cérebro vai filtrar de uma maneira. Isso aqui vai garantir minha sobrevivência?
sobrevivência, vai garantir minha sobrevivência? Sim ou não? O próprio cérebro faz esse filtro. Não. Hoje eu segurei esse canetão aqui e deixei ele cair. Isso vai mudar alguma coisa na minha sobrevivência? Não. Então eu sei, então eu vou descartar. Então aí ele descarta. Ou melhor, descarta não, porque o cérebro não descarta. Eu vou colocar guarda ou revive. Guarda ou revive. Então, ou seja, isso aqui, se cair no chão, vai fazer alguma diferença com as sobrevivências? Não. Então, guarda a memória. Guardei aquela memória. Andar é necessário para minha sobrevivência? Sim. Então, eu vou revivendo esse processo na minha mente. Vou renovando ele todas as noites. Eu vou renovando ele para que eu nunca esqueça e garanta a minha sobrevivência. Entende? Então, é assim que funciona. À noite, o pico do sono, no momento do sono, ele é importantíssimo porque é onde o seu cérebro reprocessa todas essas memórias que você acumulou ao longo do dia, entende? Então, o seu cérebro, na noite, no período que você está dormindo, ele está fazendo esse processo aqui de filtragem das memórias que são necessárias para a sua sobrevivência. Guardar ou renovar, ou reviver. Guardar ou reviver, para garantir a sua sobrevivência. Então, esse processo ocorre quando você está dormindo. Entretanto, quem faz o filtro dessas memórias é a alma, é a nossa consciência. Então, ou seja, vamos na questão das memórias agora. A criança, ela, ao longo da vida, então, ela vai acumulando as memórias que vai definindo o seu traço, do que é bom, do que é ruim, do que garante ou não a sua sobrevivência, a função natural do seu corpo. Né? Entretanto, algo que gera desconforto, que gera algo ruim, né? Algo que seja ruim para o seu corpo, a sua alma vai entender como que aquilo gerou um desconforto, não é algo bom, né? Aí ela vai colocar vai definir essa classe de pensamentos, que é o que eu vou fazer aqui agora, de memórias, como boas ou ruins, eu vou explicar agora.